Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Tem uma palavra de Deus para vocês hoje, amém? 2 améns e 1 aleluia. Eu gostei, fiquei empolgado agora, estou animado para pregar. Tem uma palavra de Deus para vocês. Oh, meu Deus, amém, vamos lá. O título do nosso sermão de hoje, da nossa reflexão de hoje é Deus está na casa. Fala assim comigo, Deus está na casa. Como é bom entrar em um lugar onde Deus está. A gente percebe o lugar que Deus está. Nós notamos, sentimos a paz de um lugar onde Deus está. Por favor, me ajude nessa ministração, nesse sermão, olhando para esse irmão que está do seu lado, gentilmente, eu não vou pedir muitas vezes, são umas 3.000 vezes. Olha assim para ele e fala, Deus está na sua casa? É uma boa pergunta, não é verdade? É uma boa pergunta. Será que Deus está na minha casa? Casa aqui é a linguagem metafórica, é para a sua vida. Será que Deus está na sua vida? Será que Deus habita na sua vida? Habita em seu coração? Coração é só um órgão pulsante. É a mente. Será que Deus habita aí? Será que você tem sido transformado pela presença de Deus? Irmãos, esse sermão ele é poderoso. Eu gostaria de começá-lo com uma história. Eu não sei se vocês já ouviram a história de um jovem muito rico que construiu uma casa muito formosa. Essa casa tinha muitos cômodos, muitos andares. E o sonho dele é que Jesus morasse ali naquela casa junto com ele. E então, ele preparou o quarto mais especial, Monique. Fez o quarto mais especial, mais bonito, mais sofisticado. E um dia, Jesus bateu na porta da casa dele. Jesus, sempre foi o meu sonho, o Senhor morar nessa casa. E eu fiz um quarto para o Senhor, vamos. Ele pegou na mão de Jesus e foi levando Jesus pelas escadas, foi subindo, abriu a porta do quarto e disse, aqui Jesus, esse é o quarto que eu fiz para o Senhor. Jesus olhou e disse, uau, que quarto lindo, filho, que você fez. Eu fiz para o Senhor. Jesus, eu estou muito feliz, pode ficar aqui. Fique aqui, Senhor, esse quarto é para ti. Foi e fechou a porta e saiu feliz, né? Vai ser no Chaves, Isace, super feliz. Só que deu meia-noite, os demônios começaram a bater na porta da casa dele. E ele, sentindo aquela presença demoníaca, ele começou a lutar com os demônios a noite inteira. E aí quando deu de manhã, depois daquela luta ferrenha com os demônios, ele foi até o quarto de Jesus, abriu a porta e disse, Jesus, o Senhor não viu que os demônios estavam aqui e me deixou lutar sozinho? E Jesus disse para ele, filho, eu sempre quis morar na sua casa, só que você fez esse quarto para mim e disse para eu ficar aqui. Você não disse para eu ser o Senhor da sua casa. Faça uma coisa, filho, me deixe ser o Senhor da sua casa e não apenas ter um quarto bonito nela. E ele disse, Senhor, eu aprendi. Então, quando deu meia-noite, os demônios vieram. E quando os demônios vieram, que bateram a porta, Jesus abriu e eles disseram, desculpe, viemos no endereço errado. E saíram. Qual é a máxima dessa história? A máxima é que a casa é a nossa vida. E nós não podemos deixar apenas um quartinho bonito, cheiroso e equipado para Jesus. E todo o restante da nossa casa ser uma verdadeira guerra e uma desordem. Jesus não quer te visitar. Jesus quer habitar plenamente na sua casa. Essa história ilustra muito bem e introduz o que eu gostaria de conversar com vocês nesse sermão de hoje. Jesus entrou em muitas casas no Novo Testamento. Atenção a isso, atenção. Não sei se você já ouviu isso alguma vez. Se já ouviu, seja paciente com o seu pastor. Se não ouviu, aprenda agora.
Jesus entrou em muitas casas, mas a Bíblia diz, no Novo Testamento, nos Evangelhos, que especificamente ele entrou basicamente em 6 casas. Olha que coisa curiosa. Eu fui pesquisar. Quantas casas a Bíblia diz estritamente, especificamente, que Jesus entrou? E Jesus entrou em 6 casas. 6 é um número do homem na Bíblia. O significado do número 6 é o número do homem. Porque no 6º dia Deus fez o homem. E Deus é perfeito. E no 7º dia, esse Deus perfeito, ele descansa. 6 é o número do homem. Jesus entrou em 6 casas. E a 7ª casa, somos nós que vamos entrar. Ele disse, eu vou para o meu Pai e vou vos preparar uma morada. Então, nessas 6 casas que Jesus entrou, cada uma delas, guarde isso aqui, preste muita atenção, cada uma delas especificamente revela uma característica do caráter de Jesus. Em cada casa que ele entrou, ele queria demonstrar uma característica do caráter de Deus, portanto, do caráter de Jesus. Essa história do jovem rico com a sua casa formosa é o exemplo claro de que devemos deixar Deus ser o Senhor de toda a nossa casa. O Senhor de toda a nossa vida. Essas casas não são apenas endereços, não são apenas CEPs, mas é o lugar onde Deus reina. E o lugar onde Deus reina, a alegria e a paz. De Cafarnaum a Betânia, do lugar onde ele curou a sogra de Pedro, até a casa do último jantar. Todas essas casas revelam o caráter de Deus, que por sua vez estão explicadas lá em Gálatas capítulo 5, do versículo 22 e diante, que falam dos frutos do Espírito. Na verdade, é o fruto do Espírito. A primeira casa que Deus está, a primeira casa que Deus entrou é a casa de Jairo. Vou pedir o pessoal para colocar aqui. A casa de Jairo. Deus é a vida que vence a morte. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 35 até o versículo 42, mais ou menos, nós vamos ler. Marcos, capítulo 5, abra a sua Bíblia aí, você que trouxe a sua Bíblia. Vai com calma, a gente não está com pressa de nada. Abre aí devagar, se quiser olhar no índice, você não está muito habituado com a Bíblia Sagrada, eu espero por você. Marcos, capítulo 5, versículo 35, até o versículo 42 ou 43. Enquanto você vai abrindo, você que está anotando, tem um costume de anotar, e é um bom costume este. A casa de Jairo revela que Deus é a vida, e onde a vida entra, ele vence a morte, ela vence a morte. Vamos ler Marcos capítulo 5, não vai colocar no telão, mas eu vou ler aqui com vocês, do versículo 35 em diante. E Jesus afirmou-lhe, minha filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, esteja liberta do teu sofrimento. Enquanto ainda Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, era o líder de uma sinagoga judaica, obviamente, a quem informaram, tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. 36. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias, e voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou. Não temas, somente continues crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. 38.
Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. 39. Ao entrar na casa, lhe questionou: por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem. Chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Aqui o texto confirma que a criança estava morta, mas Jesus estava dizendo que ela iria ressuscitar. 41. Então, pegando a mão da menina, ordenou em aramaico, Talita koum, que significa: filhinha, cordeirinha, eu te ordeno, levanta-te. 42. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados, assustados. 43. Então Jesus lhe recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que havia presenciado, e mandou que dessem algo de comer à menina. Amém, irmãos? Que história maravilhosa. Que história preciosa temos aqui para testemunho da nossa fé, para edificação da nossa fé e para gerar em nós a certeza de que precisamos que Deus esteja na nossa casa. O primeiro ponto aqui para vocês é quando Deus está numa casa, a alegria da mesma é restaurada. Existe uma pesquisa do Instituto Barna Group, que é um instituto de pesquisa estatística dos Estados Unidos. E esse instituto fez uma pesquisa em que eles queriam comprovar se num lar, numa casa, que há fé, se essa casa é mais feliz. E eles chegaram a uma comprovação de que cerca de 30% das casas em que a fé é o fator principal, essa casa é mais alegre, essa casa é mais feliz, essa casa tem mais música, a casa tem mais sorriso, os filhos são mais altruístas, os filhos gostam de projetos sociais, gostam de ajudar as pessoas. Existe dança nas casas, olha que interessante, dança. Hein? Quanto tempo em casa tu não pega a patroa, Leandro, e dá uma dançada com ela, com a Regiane? Onde Deus está, a morte precisa sair, a tristeza precisa sair, e a alegria precisa ser restaurada. O que acontece nesse texto? Que existem dois tipos de movimento. Dois tipos de movimento e alvoroço. O primeiro movimento é o movimento de gente comum, de pessoas que estavam indo para ver a filha de Jairo morta. A Bíblia diz aqui nesse texto que você acompanhou comigo, que a casa de Jairo estava vazia ou estava cheia? As pessoas estavam ali para festejar ou para chorar? As pessoas estavam ali para sorrir ou para se consternar com a tristeza de Jairo? Se consternar. Eram simpatizantes da dor. Tem dois movimentos aqui. Se vocês lerem o versículo 36 em diante, vocês vão perceber que o próprio Jesus questiona assim, Ritinha: por que há tanto pranto aqui? Por que está essa multidão chorando tanto? Tem dois movimentos, o movimento de gente comum, o movimento da multidão e o movimento dos discípulos. O movimento de Jesus. O movimento de multidão é um movimento de frequentador de igreja. É um movimento de pessoas que querem uma experiência religiosa. É um movimento de pessoas comuns. É um movimento de pessoas que ouvem as notícias e aceitam. É um movimento das pessoas que estão de acordo com o curso natural.
seu alvoroço e movimento são de pranto. O versículo 39 especifica para a gente que Jesus viu este movimento. Só que a frequência do céu, Max, não é a frequência da terra. Enquanto o mundo segue o curso comum, nós seguimos o curso sobrenatural da fé. E o outro movimento, pastor? O movimento é que Jesus faz, tirando os discípulos do movimento do mundo, do movimento daqueles que aceitam a notícia de dor, daqueles que ouvem que a menina morreu, está morta, daqueles que se movimentam de acordo com a notícia. Qual era a notícia? A notícia era de morte, as lágrimas eram de morte, as músicas eram músicas de morte, o cheiro da casa era cheiro de morte. Talvez tinha gente ali que nunca foi na casa de Jairo, mas odeia uma notícia ruim, estava lá, porque ama uma notícia ruim, melhor dizendo. Tem gente que é assim, né? Sabe nem o que aconteceu, mas dá, o que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Morreu alguém? Aí tem faro. Eu não sei vocês, mas eu sou nascido e criado em Belford Roxo. Não é Belford Roxo, Paris, não. É Belford Roxo, Baixada Fluminense. Meu irmão, e eu lembro que às vezes na Baixada Fluminense o bicho pegava. Coisa triste de se ver e de se falar. Isso não me traumatizou, graças a Deus, porque se traumatizasse eu precisava de ajuda de um profissional. Mas eu já vi, meu irmão, que quando eu escutava assim, pá, 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 o pessoal, ao invés de se esconder, saía igual formiga. Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Quem morreu? Foi quem? Quem morreu? Talvez, na casa de Jairo, tinha gente ali que nunca foi celebrar o nascimento da filha quando ela nasceu. Que nunca foi cantar quando as outras filhas nasceram, ou filhos, porque era uma das filhas de Jairo, diz o texto. Mas estavam ali para poder testemunhar a morte. Então, a notícia era de morte, o cheiro era de morte, a música era de morte. Tinha gente que estava ali que gostava de notícia ruim, mas o movimento que Jesus fez foi o seguinte: eu sei que a notícia é de morte, eu sei que o som é de morte, eu sei que o cheiro é de morte, eu sei que essa gente veio celebrar a notícia ruim, mas o movimento que eu vou fazer é para aqueles que sabem o que acontece quando Deus entra numa casa. Jesus chamou os discípulos para outra frequência, para outro entendimento. A Bíblia não vai anestesiar você da realidade da vida. A Bíblia te encoraja a trazer Deus para essa realidade da vida. A Bíblia nos deixa claro, Jesus deixa claro que ele entrou ali para ressuscitar a menina. E ele chama os discípulos para andarem, não no movimento do mundo, daqueles que ouvem a notícia e aceitam. Quero reforçar um testemunho a vocês aqui. Outro dia o irmão Lobão me ligou. Muito triste, chorando ao telefone, quase chorando ao telefone, melhor dizendo, pedindo oração pelo seu filho. E o médico disse, e eu respeito o trabalho dos médicos, aqui na igreja temos alguns. Fazendo o trabalho deles, o Lobão me disse assim: pastor, o médico disse que meu filho vai ficar cego. Praticamente cego, pastor, eu não sei o que fazer. Antes dele terminar, eu falei: eu cancelo isso em nome de Jesus. O teu filho está curado, o teu filho está sarado, o teu filho não tem nada. Teu filho nasceu para viver as promessas do Senhor. É verdade ou é mentira, Lobão? Lobão está ali. Passou mais ou menos uns dias, Lobão vem no Forte e diz assim: eu quero testemunhar que naquele dia a palavra do pastor foi dura. Mas por causa daquela palavra dura, a gente orou e o nosso filho não tem nada. Irmãos, existem dois movimentos na vida. Aqueles que veem o problema, veem a dificuldade, veem as adversidades do mundo e aceitam. E existe o movimento daqueles que Jesus está chamando para um outro nível de fé. Eu quero saber em que movimento você está, no movimento de Cristo ou no movimento do mundo? Se estivermos no movimento do mundo, todos os dias nós vamos chorar pelo nosso país, porque está cada vez de mal a pior. Nós vamos ter crise de ansiedade. Nós vamos ter seríssimos problemas psicossomáticos. Porque estamos sendo bombardeados todos os dias por más notícias. Jesus está nos convidando a nos movermos com a realidade do céu. Jesus, então, como você leu, ele vai para o quarto onde estava a menina. E ele estende a mão. E ele restaura a alegria daquela casa. Irmão,
Irmã, restaure a alegria da tua casa. Como é bom conviver com gente alegre, não é verdade? Fala aí comigo. Como é bom conviver com gente alegre. Aquela pessoa que tem um sorriso para tudo. Tem um sorriso para tudo. Pode estar até meio ruim a história. Pode estar passando por um sanhaço, como diz meu pai. Mas ele tem um sorriso. Ele traz uma alegria diante disso tudo. Às vezes o sorriso vai esconder uma dor interna. Mas ele apresenta um sorriso aos problemas da vida. Restaura a alegria da tua casa. Mãe, restaura a alegria com os teus filhos. Pai, restaura a alegria com os teus filhos. Mulher, restaura a alegria com os teus maridos. A principal característica dos judeus, vocês sabiam que era a alegria? Era a festa. Vocês sabiam que no Salmo 126, eles estavam escravos na Babilônia e eram músicos do templo. Trabalhavam no templo como músicos. Salmo 126. Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Ali os nossos opressores diziam, cantem para nós uma canção alegre de Sião, porque a principal característica de Israel era Quando Israel passou pelo mar Aguinaldo, o mar vermelho, a pés enxutos, e o mar engoliu o exército de Faraó, Miriam fez o quê? Miriam dançou na presença de Deus. Miriam dançou. Cadê os canelinhos de fogo? Na presença de Deus. Miriam dançou. Alegria! Lá em casa temos 2 meninos lindos, 2 ninjinhos que vocês conhecem. Eles chegam, a paz abre a porta e vai embora, mas a alegria vem. Eu estou mentindo, papai e mamãe aí? E vou falar, quando eles saem de casa, você vai assim, passa meia hora, estão fazendo falta, né? A alegria faz muita falta. Faz muita falta. Está na hora de você ser mais alegre, e não é de fora para dentro, porque a Bíblia nos ensina que o coração alegre formoseia o rosto. Olha para o teu irmão e fala assim para ele, você está mais bonito hoje, hein? Vocês já perceberam que quando a gente se converte, a gente fica mais bonitinho? É verdade ou não é? Quando a gente se converte, a gente fica mais bonitinho, irmãos. Tem um varão aí, que quando eles mostram uma foto de quando não eram crentes, eu falo assim, rasga isso. Rasga. Esconde. Esconde. Tinha uns caras aí que até pintavam o olho. Falei, varão, tu era meio lá, meio cá, varão. Não era não, era firme, pastor, era firme. Eu só gostava de fazer meio faraó, pastor. Aceitou Jesus e fica mais bonitinho. O cara emagrece. Cuida, né? Dá um tapa melhor no visual. A varoa vai vir nas lamparinas, né? Vai começar a andar mais elegante. Irmãos, a alegria é a principal marca daqueles que vão morar com Deus. Nós invertemos. Nós, no movimento pentecostal, infelizmente, distorceu isso. A principal característica quando Deus está no ambiente é... Aí acho que Deus está no ambiente. E quando tem alegria? Deus ficou ali fora? Vocês sabiam que até pouco tempo atrás, a bateria era do diabo? Oh, gente, desculpe, idiota. Como que consegue colocar Deus dentro de uma caixinha assim? Não. Aqui na igreja o fogo desce quando canta o forró. Aí o pessoal começa a rodopiar. Aí no louvor de alegria, quando tem que dançar. Aí estava lá no mundão, cheio de goró na ideia, não podia ouvir uma música que estava lá, né? Pezinho de valsa, numa alegria. Ei, alegria passageira, momentânea, fútil, fraca.
que só vem por causa de um teco, por causa de uma carreira, por causa de uma cachaça. Passou aquilo dali, só vem a dor de cabeça. Que besteira que fiz da minha vida. No outro dia está no maior remorso. Na casa de Deus, onde deve ter abundância de alegria, a gente fica... aleluia, aleluia. Deus santo, vivo, poderoso. A alegria é a nossa principal marca. Não é alegria só de celebrar durante um louvor. É alegria para enfrentar todos os desafios da vida. Seja mais alegre em nome de Jesus. Porque a casa que ele entra, a tristeza sai, a morte sai e volta a alegria. Quem está alegre aí, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Deus é Deus de alegria. Eu não consigo ver um Jesus como muitos pintam, né? Ele sentava com as prostitutas, chamavam ele até de beberrão. Chamavam ele. Jesus era muito alegre, irmãos. E nada mudava isso de Cristo, porque ele é Deus. Amém? Segunda casa. A casa da sogra de Pedro. Segunda casa que Deus entra, Deus está na casa da sogra de Pedro. Qual é a característica de Deus que é revelada aqui? Deus é o restaurador de propósitos. Na casa da sogra de Pedro, Deus é o restaurador de propósito. Mateus capítulo 8, versículo 14 e versículo 15. Abra aí comigo, vamos ler. Rapidamente, eu vou procurar ser um pouco mais rápido aqui, não vou esperar por você, me perdoe, só para remir o tempo. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, enfermada e com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Em seguida, levantou-se ela e passou a servi-lo. Agora, olha o versículo 16, a pancada na canela. No início da noite, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com apenas uma palavra, expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Ah, meus irmãos, a casa que Deus entra, o propósito é restaurado. O que saltou aos olhos dos amados irmãos, ao lerem esse texto, ao ouvirem essas palavras? Uma mulher doente com uma febre muito grande, não é uma febre comum, porque teve que ter a intervenção de Cristo. Essa mulher estava muito doente, prestes a morrer. E para o texto dar a importância a ela, significa que ela era uma figura muito central nesta casa. E talvez o seu marido não era mais vivo, porque quando evidencia somente a mulher, é porque o marido não teve um papel relevante, ou ele não estava mais vivo, não estava mais ali. Mas vejam, essa mulher estava à beira da morte. E a morte estava interrompendo o propósito dela. Porque quando ela é curada, imediatamente Jesus não pediu. Os discípulos não pediram. Ela não teve que fazer um curso de 365 dias. Ela não teve que receber uma profecia da irmã do coque, da parede vermelha, aleluia, nada disso. Quando quando foi retirado dela aquilo que a impedia de viver o seu propósito, imediatamente ela começou a fazer. Qual era o seu propósito quando ela foi curada? O que diz a Bíblia? Levantou-se e começou a servir. Eu ouvi um aleluia. Se eu ouvisse mais um, ia dar um glória a Deus daqui. Glória a Deus. Vejam, nesta casa algo estava impedindo o propósito. Casa que Deus não está, não há propósito de vida. Ela está acamada, impossibilitada, parada, enferma, prestes a morrer, até que há um movimento do céu. Que movimento, pastor? Deus entrou na casa. Está se sentindo paralisado, está sentindo a sua vida travada, está sentindo que nada dá certo, nada anda. Experimente o movimento de trazer Jesus para dentro de sua casa e você vai ver o que vai acontecer. A Bíblia diz então que a sogra de Pedro se levanta e imediatamente ela começa a servir.
Quando Deus está na casa, há um senso de propósito. Há um senso de o que Ele fez comigo, eu quero que aconteça com os outros. Toda casa de crente é uma igreja funcionando 24 horas. Falei e fui. Toda casa de crente é uma igreja funcionando 24 horas. Não tem esse negócio de o pastor está chegando aí, tira o batidão, bota um louvor. Hosana. Toda casa de crente, se Cristo está ali, se o movimento for levar Cristo para dentro da sua casa, se prepare, porque Deus vai começar a levar os enfermos, os endemoniados, os apertados para entrar ali. Por quê? Para conhecer o Jesus que está lá na sua casa. E não é um quadro na parede, não é um Salmo 23, não é um Salmo 91, é o Deus que governa a sua vida. Vejam, Marcelo e Bruna, quando esta casa que está travada, o propósito dessa casa era ser uma igreja. Quando este propósito está travado, e ele é destravado, ela se levanta e começa a servir. Vamos embora. A melhor coisa para um pastor é você perceber que o pastor perceber que tem ovelhas que são proativas. Eu não preciso falar para ela que precisa visitar alguém que está doente. Eu não preciso falar para ela, porque ela está vendo, está percebendo as outras ovelhas. Está percebendo os outros irmãos. Eu não preciso falar para ela que ela precisa se santificar, porque a Bíblia ordena que ela se santifique. Seguir a paz com todos e a santificação. Pois, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então você não vai para o céu porque você canta musiquinha bonita. Você vai para o céu porque você se santifica, você crê em Jesus. E esta mulher aqui é o testemunho do propósito que foi destravado. E a Bíblia diz que aquela casa fica pequena. A casa da sogra de Pedro ficou pequena. Tão pequena que tinha gente dentro e fora. Ninguém mais conseguia entrar. Sabe por quê? Jesus estava na casa. Eu quero isso para a sua casa. Eu quero isso para a sua vida. Sabe? Seus amigos do trabalho vão saber, quando apertar, eu posso pedir uma oração a ele, porque eu sei que ele é homem de oração. Eu posso pedir uma oração a ela, porque eu sei que ela é uma pessoa de oração. Ela não é perfeita, eu não sou perfeito, mas eu já vi ele orando, eu sei que ele ora. Eu já vi ela orando, eu sei que ela ora. O referencial da casa mudou. Anota isso. Quando Jesus entra numa casa, o referencial muda. Qual era o referencial? Sabe onde é a casa da mulher que está com febre? É ali, vira à direita, segunda à esquerda, dobra mais à frente, está ali a esquina, é aquela. Agora o referencial é os doentes, Emerson, os endemoniados, os feridos, estão assim, ei, qual é a casa da mulher que foi curada e o Messias está lá e está curando todo mundo? Vira à direita, dobra à esquerda, é a casa da sogra de Pedro, pode correr lá que Jesus está lá. Vamos embora, mudou o referencial. Deixe Jesus entrar na sua casa, porque o referencial vai mudar. Jesus será a referência da sua vida. Amém, irmãos? A terceira casa que Deus está é a casa de Levi, a casa de Mateus. E o caráter de Deus revelado é: Deus é misericordioso, que chama o indigno. A terceira casa, para você que está anotando, a casa que Deus está, é a casa de Levi. Deus é misericordioso e chama aquele que não é digno, indigno. Isso está em Marcos capítulo 2, versículo 13, eu não vou abrir, vocês abram depois para remir o tempo. Em Lucas capítulo 5 também. O interessante, irmãos, é que Levi, Mateus, era cobrador de impostos. E os cobradores de impostos não podiam entrar no templo. O templo era a casa de Deus. E o cobrador de impostos não podia entrar na casa de... Mas qual é o movimento do céu? Se o pecador, se o indigno não pode entrar na casa de Deus, Deus entra na casa do pecador.
Isso é coisa maravilhosa, irmãos. Isso me faz chorar, eu tenho que me conter, que me segurar. Ai, meu Deus do céu. A Bíblia diz que Jesus, ao escolher Mateus, ao escolher Levi, depois é recebido na casa de Mateus para um banquete. Imagine o que está acontecendo na cabeça de todos os religiosos que estão se rasgando por dentro. Porque Mateus não era digno de receber a Deus. Quantos de nós nos afastamos de Deus, Richard, por paradigmas mentais ou paradigmas religiosos, por uma visão franciscana de pobreza, ou de que Deus só habita onde há um pobre, um miserável? Quantos de nós nos afastamos da mesa de Deus por nos sentirmos indignos que somos, mas nós mesmos nos afastamos, enquanto Cristo nos quer à mesa? Eu acho, irmãos, que Jesus, se viesse hoje, em 2025, ele decepcionaria quase que 90% dos crentes. Porque nós pregamos misericórdia e somos implacáveis. Nós pregamos amor e sentenciamos as pessoas ao inferno todos os dias. Nós pregamos paciência e despejamos ira nos comentários das redes sociais. Eu acho que muitos não conheceram Jesus de verdade. Porque Jesus ia no contrassenso. Jesus estava onde estava o doente. Jesus estava onde estava a prostituta. Jesus estava onde estava o ladrão. E até no seu último momento na terra, ele estava entre dois ladrões. Deus entre dois pecadores. Isso é um livro. Eu imagino os religiosos da época de Jesus com raiva. A minha casa é mais bonita. Eu faço tudo certo. Eu jejuo. Eu oro. Eu sou filho de Abraão. Esse publicano cobrador de impostos não é filho de Abraão. Foi assim com Zaqueu. Zaqueu não era considerado filho de Abraão, mesmo sendo judeu. Aí Jesus olha para Zaqueu e diz assim: vamos nos alegrar, porque a salvação entrou nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Mesma coisa Mateus, cobrador de impostos, não era digno. Eu não sei vocês, irmãos, mas ele já me aceitou, e ninguém consegue provar o contrário. Ele já me aceitou em sua mesa. Nenhuma outra mesa é mais relevante ou mais importante do que a mesa na casa que Cristo está. Eu já sentei em algumas mesas relevantes do meio evangélico do país, com políticos, com governadores, com cantores renomados, com pastores renomados, e digo para vocês, graças a Deus por esses pastores e irmãos renomados, mas eu não troco a mesa de Cristo por nenhuma mesa famosa no meio gospel ou famosa nesta terra, porque a mesa que Cristo está é aquela que os indignos se tornam filhos. Quantos de nós saímos da mesa que Deus está para sermos aceitos na mesa do orgulho, na mesa da vaidade, na mesa do adultério, na mesa da promiscuidade? Deus não está nessa casa. Casa aí é o sinônimo da sua vida, por favor, sinônimo da sua vida. Deus não está aí. Então, meus irmãos, a terceira casa que Deus entra é a casa do indigno, que revela que Ele é misericordioso. Esse é o escândalo da graça. A casa do indigno promove o escândalo da graça. E o escândalo da graça é esse: o santo senta na mesa com o profano. A gente não está preparado para isso não, viu? Jesus, o santo, sentando na mesa com Mateus, que era considerado um profano.
Só que tem um detalhe. O profano, após a presença do santo, se tornou discípulo. Não podemos ser irresponsáveis. Dizer, Jesus sentava com os pecadores, Jesus sentava com os imundos, Jesus sentava com as adúlteras, Jesus conversava com a mulher adúltera, Jesus conversou com a mulher samaritana. Então, não adianta nada. E na igreja, não adianta nada. A gente tem que ser responsável. Porque, embora Jesus sentava-se com os beberrões, Jesus dava atenção às prostitutas, Jesus tornou digno o indigno. O interessante é que nenhuma dessas pessoas que eram indignas permaneceram na condição de pecadores depois de se encontrarem com Jesus. Então a igreja que prega a graça que escandaliza deve ser a mesma que se esforça para ver o pecador nunca mais escandalizar o evangelho. Por quê? Porque ele será transformado por essa graça poderosa. O evangelho é o banquete do arrependimento, não o tribunal da condenação. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Vamos para a quarta casa. A casa de Simão, o fariseu. Lucas, capítulo 7, versículo 36, eu queria que você abrisse comigo rapidamente. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Vamos ler ali o que esse texto está dizendo. O título da minha versão, King James, diz assim: Jesus foi ungido por uma pecadora. A quarta casa é a casa de Simão, o fariseu. Deus é o perdoador que prefere o coração do que o ritual. Tendo sido convidado por um dos fariseus para um jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, os enxugou com os seus próprios cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Olha a cena, irmãos. Jesus entra na casa do fariseu. Só que o destaque não é para o fariseu, o destaque é para a pecadora. Os homens estão na mesa e vem uma mulher e escolhe os pés de Jesus. Simão aqui está representando a religiosidade estéril. Ele convida Jesus, mas não recebe Jesus de fato. Ele convida Jesus para sentar na mesa, mas é somente a mesa, porque a casa Jesus não habita. A mulher pecadora, pelo contrário, ela entra sem convite, mas ela tem a senha do arrependimento. Ah, irmãos, a melhor coisa é nós termos a senha do arrependimento. A Bíblia diz que um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não resiste. Deus não resiste quando você chega diante dele com um coração quebrantado, um coração contrito. Clama a ele, ele vai te ouvir. O evangelho é a vitória da graça sobre o mérito. Ela não era merecedora, e de fato ela não merecia estar na mesa porque era uma pecadora, mas o evangelho é justamente isso. Eu não merecia, ninguém aqui merecia, mas todos quanto creram em seu nome, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tem algum filho de Deus? Levanta a sua mão e diga graças, vai. Oh, aleluia, oh, aleluia. A Bíblia diz que ela, em uma atitude de devoção tão profunda e sincera, ela derrama o perfume, mistura esse perfume às suas lágrimas e começa a enxugar com os cabelos os pés de Jesus. Por causa desse texto, e baseado nesse texto, eu fiz a música O Melhor Lugar, né? O melhor lugar para se estar é aos seus pés, de joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar para se estar é onde? Guarde isso aí no seu coração, guarde isso. Não fique preocupado em ter uma posição na mesa
Porque da mesa saiu o traidor. Escolha os pés. O adorador está sempre lá, nos pés. Ei, mãe, as tuas orações serão respondidas por causa do teu marido, do teu filho? Nos pés. Pai, do mesmo modo. Ei, empresário, do mesmo modo. Ei, jovem, do mesmo modo. Nos pés de Jesus. Quinta casa, a casa de Emaús. Estamos terminando. A casa de Emaús. Deus é o companheiro que reacende a fé. Ah, irmãos, a história de Emaús é tão boa e tão bonita e fala muito conosco, porque retrata a nossa vida. Às vezes nós caminhamos questionando e não percebemos que Jesus está do nosso lado, porque nossos olhos estão fechados, estamos cegos. Lucas capítulo 24 vai descrever a história de 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém e caminhando alguns quilômetros a pé. E eles estavam tristes, com o coração amargurado, porque Jesus havia morrido, um homem sábio, um mestre, um profeta, e eles eram discípulos, ou seja, eles conheciam de perto. E os 2 estão saindo juntos, um compartilhando com o outro coisa que só se fala na intimidade de discípulo. E os 2 estão indo chorando. Saíram de Jerusalém e foram para Emaús. E o tempo inteiro, Jesus aparece do lado deles e vai conversando com eles. E Jesus pergunta, e aí? O que aconteceu? Ora, você não sabe. Sentenciaram Jesus, crucificaram ele, homem sábio. O poder de Deus estava com ele. Um profeta. Ele foi sentenciado, foi morto. Como que você não sabe? E era o próprio Jesus que estava com eles estão caminhando. Ah, irmãos, a gente precisa aprender a ler as placas que mostram que Deus está do nosso lado. A gente espera espetáculo demais da fé, show da fé demais, enquanto Deus está do nosso lado no ordinário. Enquanto Deus está do nosso lado no abraço do nosso filho, no sorriso de uma criança inocente, até num para-choque de um caminhão, Deus está falando conosco, e nós estamos esperando um profeta, não sei das quantas, uma revelação de uma tia Cotinha, seja lá quem for, e Deus está do nosso lado, porque nós não vemos, porque estamos cegos espiritualmente. Eu oro nesta manhã para que os seus olhos espirituais se abram e você enxergue que Jesus está ao seu lado. Quantos irmãos estão assim? E nisso eu preciso aplaudir o comportamento dos 2 discípulos, porque eles não pararam, eles continuaram em movimento, continuaram se movimentando. E quantos de nós estão assim? Eu não tenho respostas, está difícil, eu estou chorando, só tenho questionamentos, mas por favor, não pare, porque uma hora você chega na casa em que os seus olhos vão se abrir. E a Bíblia diz que os discípulos estão no caminho de Emaús, e quando eles chegam na casa de Emaús, Jesus, quando parte o pão, os olhos deles se abrem, e eles veem que Jesus estava na mesa. Eu oro para que os seus olhos se abram hoje, à medida que Jesus entre na sua vida. Onde Jesus entra, na casa que Jesus entra, a dúvida sai e a fé governa. Quantas pessoas não conseguem se firmar com Deus, porque são reféns das dúvidas? A tua dúvida para quando os teus olhos espirituais se abrem. Os teus medos cessam quando os teus olhos espirituais se abrem. Não tenha medo. O Senhor está contigo. Abra os seus olhos. Por favor, me ajude. Faça um exercício de fé. Coloque a mão sobre os seus olhos. Coloque a mão sobre os seus olhos. Coloque a mão sobre os seus olhos. Fala assim: olhos se abram. Olhos espirituais se abram. Para enxergar que Jesus está comigo.
Fala, Jesus está comigo. Eu não temerei. Medo cesse, porque Jesus já está comigo. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. A casa de Emaús é o encontro do ressuscitado com o desanimado. Jesus ressuscita, tendo convicção, agora começou. E eles estão dizendo, agora acabou. Até que os olhos se abrem. Vou repetir para vocês. Eles estão andando assim, ó. Agora acabou. Até que os olhos se abrem e Jesus diz, agora começou. E então eles dizem, é por isso que enquanto ele falava, o nosso coração queimava. Ah, gente, a coisa mais gostosa é quando o nosso coração queima com a palavra do Senhor. Ah, eu não sei vocês. Deixa eu me conter aqui. Mas por um tempo da minha vida eu perdi isso. Por ser cartesiano demais. Por ser métrico demais. Eu perdi isso. Até que eu lembro que eu estava num show lá em Aracaju. E minutos antes de subir fazer o show lá com toque no altar na época. Eu estava no quarto com o Luizão, baixista. Um ótimo baixista, um amigo. Um beijo para ele, vai assistir isso pela internet. E aí eu fui tomar banho. E aí o Espírito Santo, na hora que eu estava tomando banho, logo naquele momento tomando banho, né, gente? Podia ser outro. Ele falou para mim assim, teu coração não queima mais por mim. Você sabe que as músicas são famosas. Jesus, tenha misericórdia. Você sabe que a multidão vai estar empolgada. E vai ser fácil. Mas teu coração não queima mais por mim. Nada vai adiantar. Palavras vazias, canções sem unção. Se eu não for mais a motivação do seu coração. Irmãos, eu caí de joelhos ali naquele quarto de hotel. Eu só chorava e dizia, Jesus, me perdoe, porque eu estou te trocando pelas minhas canções. Eu estou te trocando pela minha oratória. Eu estou te trocando pela minha capacidade persuasiva. Eu estou te trocando, Senhor, pelo espetáculo das luzes e da multidão. Jesus, eu me arrependo e te digo, tire tudo de mim, Senhor, se eu esquecer que Tu és o primeiro de tudo na minha vida. Irmãos, naquele evento foram quase 200 pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Tudo porque o Espírito Santo me confrontou, que meu coração não queimava mais por Deus. Não deixe acontecer isso com vocês. Porque Ele já está na mesa. Ele já está na casa. Você caminhou durante muito tempo se questionando. Agora não é hora mais de questionar. É hora dos olhos se abrirem. Quantos ministérios parados. Quantos sonhos retidos, quantos projetos travados por dúvidas, questionamentos, medos. Não é mais tempo disso. É hora de você ter uma convicção. O meu coração sempre vai queimar por Jesus, porque Ele está comigo. Oh, Senhor. Vamos andar. O último e a gente encerra. A casa de Betânia é a última casa. Deus que habita entre os amigos. João capítulo 12 vai registrar que Jesus entrou na casa em Betânia. E em Betânia, os insignificantes se tornam amigos. Tem algum amigo de Deus aqui? E você não é amigo de Deus só porque você está falando.
Jesus olhou para os seus discípulos e disse para eles: eu não vos chamo mais de servo, porque servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu vos chamo de amigos. Jesus entrou numa casa em Betânia e os insignificantes se tornaram seus amigos. Esse era eu, um insignificante. E Deus gosta de escolher os insignificantes, só para consertar eles e mostrar que Ele é poderoso. Sabe o que significa Betânia? Casa sem valor, casa do pobre. Mas em Betânia estava o jumentinho que Jesus usou para entrar em Jerusalém. Na altura de Betânia foi a última vez que os discípulos viram Jesus depois de ressuscitar, porque Ele subiu e passou das nuvens. Em Betânia foi o lugar onde Ele foi batizado, no Jordão, na altura de Betânia. Em Betânia foi onde Ele foi ungido para a sua morte. A multidão quer milagre, os amigos querem ungir Jesus, querem beijar os pés de Jesus. Então, a Bíblia diz que Jesus, na casa de Simão o leproso, é óbvio que é um erro de tradução, porque se Jesus estava na casa, Simão não era mais leproso. Ele já tinha sido curado. Esse jantar é em homenagem a Jesus e para agradecer o milagre de Lázaro. Lázaro, o amigo, no capítulo 11, estava morto. Então Jesus chega diante do túmulo em Betânia e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E após esse evento, Simão abre a sua casa, a patroa pega uma Coca-Cola gelada, faz um estrogonofe e um pudim de leite condensado. Oh, glória! Está tudo pronto para o jantar. Só que falta o convidado especial. A mesa não tem sentido se Jesus não estiver na cabeceira dela. Jesus escolheu o lugar dos insignificantes para ser ungido pela última vez. E mais, anote isso, na mesa estava Pedro, Tiago, João e todos os discípulos. Quando a mulher quebra o vaso, derrama o perfume nos pés de Jesus, o cheiro do perfume invade a casa, invade. Escute uma palavra que eu vou te dar: não tente voltar para o mundo, não tente, porque servir a Deus é como esta mulher que quebrou o vaso contendo um nardo precioso. Quando a gente quebra e se sente o perfume, não tem mais volta. É igual a música: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Ela quebra o vaso, derrama o perfume enche a casa. Agora vem a chave, a gente conclui. Jesus olha para Pedro e não vê essa atitude. Olha para Judas, que era o tesoureiro, que contava as ofertas e roubava as ofertas do ministério de Jesus. Judas questionando: por que não vende esse negócio aí? Pega o dinheiro, dá para os pobres. Porque quem é infiel vai dar qualquer desculpa para não ser fiel em dízimos e ofertas. Acabou, falei. Por que não vende e dá para os pobres? Aí Judas está nisso. Jesus olha para ele:
não vê essa atitude. Olha para Pedro, não vê essa atitude. Olha para João, que está com a cabeça encostada no peito de Jesus, não vê essa atitude. Então Jesus olha para a mulher, como eu olho para essa irmã, e diz assim: Betânia, lugar dos insignificantes, lugar insignificante, lugar dos pobres, lugar sem valor. Jesus olha para ela e diz: onde for pregado sobre este evangelho, vão falar de você. Irmãos, que pancada na canela. Ele falou assim, vão falar sobre Pedro. Vão falar sobre João. Vão falar sobre Mateus. Para a rejeitada, para aquela que não tinha lugar na mesa, no lugar do rejeitado, na casa do rejeitado. Os rejeitados se tornam amigos que colocam o nome na história. Eu não sei se a sua casa já teve o prazer de receber a Jesus, mas eu vou te dizer, vai ser a melhor coisa você abrir as portas e dizer: Jesus pode entrar. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, versículo 20 vai dizer, o próprio Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e vou cear com você e você vai cear comigo. O que Jesus está dizendo? O que você tem que fazer, que está me ouvindo agora, que ouviu essa palavra? Você só precisa abrir a porta. E a festa é Ele que faz.